Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EmpoderaCast, o podcast do Empodera Ela, um projeto do Goiânia Shopping que dá voz a mulheres que inspiram, transformam, fortalecem e apoiam. Eu sou Juliana Carnevale, jornalista e assessora de imprensa do Goiânia Shopping. E juntos vamos conhecer trajetórias incríveis de mulheres que fazem a diferença no empreendedorismo, na gastronomia, na comunicação e também no impacto social. E hoje, nossa conversa traz uma história que mistura sabores, memórias e inovação. Nossa convidada tem uma trajetória marcante no mundo da gastronomia e do empreendedorismo. Desde os 12 anos, ela já empreendia e hoje é referência nacional na arte de transformar ingredientes em experiências. Ela começou no universo dos eventos de luxo, com o Buffet Acontece, depois se apaixonou pela confeitaria e, movida pelo desejo de ter uma sobremesa autoral, criou um produto que se tornou uma marca de sucesso, a Popcorn Gourmet. Agora, essa marca não só expandiu pelo Brasil, mas está de malas prontas para conquistar o mundo. Mas o sucesso da nossa convidada vai além da gastronomia. Elaine Moura é uma mulher preta em um cargo de liderança e sabe o que significa abrir caminhos para outras mulheres. No episódio de hoje, vamos falar sobre trajetória, empoderamento e como levar o sabor do Brasil para o mundo. Chefe Elaine Moura, muito obrigada e seja muito bem-vinda ao EmpoderaCast. Juliana, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. A gente fala que a gente está celebrando os 10 anos da marca e é muito prazeroso ter o Goiânia Shopping apoiando a gente durante esses 10 anos. Então, são 10 anos ali no mesmo shopping, ali no mesmo quiosque. E quando você falou do Brasil para o mundo, eu sempre falo que é de Goiás para o mundo. Eu tenho muito orgulho de ser uma empresa 100% goianiense. Agora, essa história, que hoje a gente diz assim, uma história de muito sucesso, uma história que ganhou o Brasil, que está ganhando o mundo, ela começou lá atrás. Ela começou aos 12 anos. Que coisa é essa? Uma menina de 12 anos já pensando em empreender? Na verdade, ela pensava em sobreviver. Ela não pensava em empreender. Então, eu venho da periferia de Goiânia. Sou filha de um eletricista semi-analfabeto com uma dona de casa. E a gente morava num sítio e a gente tinha muitas frutas no pomar da nossa casa. E o meu primeiro movimento em começar a me conectar com pessoas, eu acho que a minha família toda é de cozinheiros, os meus avós cozinheiros, todo mundo gosta muito de cozinha, a nossa alegria toda está em volta do fogão. Então eu pensei, vou fazer doces, que eu aprendi a fazer com a minha mãe, que eu aprendi a fazer com a minha avó, e vou presentear os meus vizinhos. Eu quero me conectar com pessoas, porque eu vivia numa região muito isolada. E aí, então, eu pego os vidros ali de azeitona, de palmito, e higienizo esses vidros e faço compotas e começo a presentear os meus vizinhos. Só que eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito caprichosa com tudo que eu fazia. E era, tipo, o lacinho era muito bem feito, o vidro era muito organizado, esteticamente, isso já brilhava os olhos de quem ganhava e o sabor era muito gostoso, né? Fazer tipo um doce de goiaba, né? Com a fruta do seu pomar, tinha toda uma história por trás. Então, esse primeiro movimento era para me conectar com pessoas, não existia redes sociais na época. Então, era uma forma de me conectar com pessoas. O meu pai, na sua simplicidade máxima, achou aquilo um absurdo. E aí falou, tá gastando muito açúcar. Então, eu começo a vender os doces. Nasce aí uma empreendedora. E aí eu começo a vislumbrar alguns sonhos que eles estavam guardados, como, por exemplo, ter a minha primeira bicicleta. Eu comprei a minha primeira bicicleta vendendo doces e fazendo artesanato. E aí esse movimento me conecta muito. Eu acho que a mesa é o lugar que mais conecta pessoas. Uhum. Eu não abro mão de fazer refeições à mesa com a minha família, com os meus amigos. Então, você ganhar um docinho de presente é muito afetuoso. E eu acho que eu começo a construir a minha história, a minha trajetória enquanto empreendedora ali. Porque em algum momento esse meu ganho
ele foi sustento da minha família. Meu pai teve uma doença, uma época, e por um momento esse dinheiro salvou a gente. Então, eu começo a ver valor nisso, aí eu começo a realmente sonhar em ter uma vida mais confortável, eu começo a observar a minha família e começo a imaginar que eles poderiam ter uma vida mais confortável. Então, eu faço toda essa movimentação. Então, nasce uma empreendedora, começa a entender que ela pode ter uma vida mais feliz, ela pode trazer a família dela para uma vida mais feliz. E acho que a gente, quando é picado por esse bichinho do empreendedorismo, é um caminho sem volta. Então, eu meio que me acostumei com isso e eu sempre gostei muito desse movimento de troca, desse movimento de negociar. Eu sempre me comuniquei muito bem, então foi esse primeiro movimento. Elaine, o que você contou até aqui, quando a gente une isso à sua trajetória, faz todo sentido, né? Porque você fez economia, você fez jornalismo, você fez gastronomia. E isso tudo é o que você trouxe, né? Que é a de comunicar, se conectar, é a comida, é ver que empreender dá certo. Então, a partir daquela menina de 12 anos que entendeu que ela fazendo doce, ela se conectava com as pessoas, ela trazia aquela essência da cozinha que une, ela conseguiu comprar a bicicleta, ela conseguiu vislumbrar um futuro melhor para a família, foi ali crescendo esse caminho todo que você trilhou. Mas como que foi, a partir do momento que você vende doce para a vizinhança, para essa Elaine de hoje? Vamos contar essa trajetória, como ela aconteceu? Eu também vejo dessa forma, eu acho que é uma construção, e quando eu volto na minha história e trago para os dias de hoje, eu vejo que eu estou replicando toda essa construção, porque é bem esse movimento da mulher empreendedora, ela precisa ser resiliente, ela precisa ser cuidadosa com os detalhes. Eu acho que a gente sai à frente quando a gente empreende, porque a gente olha para o detalhe, né? Então, a gente é muito cuidadosa com isso. E eu venho para Goiânia, porque eu morava no interior, e aí eu venho para Goiânia com 15 anos para estudar. E aí eu chego em Goiânia e aí eu sinto aquele vazio de, nossa, agora eu não posso mais empreender, porque eu não tinha mais frutas no pomar da minha casa, eu não tinha mais aquela clientela que eu tinha formado ali. E aí eu vou para o mercado de trabalho e eu tenho um único emprego formal. Trabalhei em uma empresa, era um escritório de produção de eventos, e eu entrei como secretária e eu saí de lá como gerente. Então, eu trilhei o máximo que eu poderia dentro daquela empresa. E aí, nesse período, eu estudei, aí entrei na universidade, e o serviço ali, já na minha trajetória enquanto gerente ali, o que eu mais contratava era buffet. E eu começo a observar esse mercado. E aí eu começo a entender uma necessidade de ter bons buffets em Goiânia, de ter buffets que atendiam corporativo, fazia congressos, feiras. Foi bem no início do Centro de Convenções de Goiânia. Então tinha muito congresso, muita feira aqui em Goiânia. E a gente teve um momento que a gente teve dificuldade de contratar um buffet para atender um congresso médico. E a gente montou todo um catering ali para poder atender, montar lanches box, porque os médicos assistiam uma palestra enquanto almoçavam. E aí eu comecei a movimentar, saio dessa empresa e monto um buffet. Então, isso foi em 2000. Enxergou uma oportunidade. Enxerguei uma oportunidade. Isso foi em 2000. E aí eu vou olhando muito a minha trajetória acadêmica. E aí eu tinha estudado economia, estava estudando jornalismo. Sempre gostei muito de me comunicar. E aí, em algum momento, eu parava assim, nossa, eu acho que eu tô fazendo cursos muito aleatórios. E hoje eu vejo que faz muito sentido, assim, com toda a minha jornada, né? Com toda a minha construção enquanto empreendedora. Mas em 2000 eu monto esse buffet, e aí eu começo a cada vez fazer eventos mais importantes. E o buffet acontece. Buffet acontece. E aí a minha trajetória dentro do buffet, eu tive um tempo que eu atendi o Palácio do Governo de Goiás. E aí eu entendo que eu precisava saber um pouco mais desse mercado, então eu vou estudar gastronomia para entender mais sobre o meu negócio. Eu tive um buffet por 19 anos. No meio dessa jornada, em 2014, eu ainda dava presente para os meus clientes do buffet, que eram uns doces de compota. E aí eu começo, tipo, nossa, chefe de cozinha é muito vaidoso. Eu queria ter um doce autoral. E eu queria, tipo, pensar em uma ideia que eu nunca tivesse visto em algum lugar. Porque o doce que eu fazia eram receitas da minha avó, receitas da minha mãe, receitas de Goiás. Contava muito a minha história enquanto uma chefe de cozinha goiana. Mas não contava a minha história na essência. E aí, eu sempre gostei muito de pipocas. Eu começo, então, a fazer testes de receitas doces com pipocas para presentear os meus clientes. Não era com o intuito de vender, não era com o intuito de comercializar. Quando eu faço esse movimento de presentear os clientes, e eu tenho uma pipoca muito
muito gostosa. Aí os clientes, nossa, onde eu compro? Que delícia essa pipoca, eu quero comprar. E aí eu E começo... já era esse formato que a gente conhece hoje? Não, era Não. pipoca comum, feito na pipoqueira, mas afetuoso, assim, colocado na Aham. mesma compota. Depois eu transferi isso para uma caixinha, eu ia em Campinas, comprava essa caixinha, fazia o laço com a mão, assinava, chefe Elaine Moura. Então tinha uma coisa de afeto ali nessa entrega, e era um presente exclusivo. E aí eu comecei essa empresa pelo slogan. E aí eu falava para as noivas que iam assinar contrato comigo, olha, eu preparei uma porção de felicidade para você. Então a gente nasceu Popcorn Gourmet através do slogan, não tinha um nome, porque era um doce da chefe. Então eu começo a presentear essas minhas clientes que querem comprar o produto, e aí depois eu começo a produzir um pouco mais para vender, e aí um determinado dia eu recebo uma proposta de uma noiva. O casamento dela era para 400 pessoas, e ela falou, eu quero ter Popcorn Gourmet. Que nem chamava Popcorn Gourmet, quero ter pipoca. Eu quero ter a pipoca. Quero ter essa felicidade essa lá. porção de felicidade no meu convite de casamento. Então, ela fez um convite para os padrinhos, uma caixa super bonita. E aí, ela colocou esse slogan, preparei uma porção de felicidade. Enfim, criou toda uma temática ali. Aí, tinha pipoca na festa antes da cerimônia. A cerimônia aconteceu no jardim da casa dela. Então, sempre tem um pipoqueiro na praça da igreja vendendo pipoca. Aí, a gente tinha um carrinho muito charmoso, com as meninas muito bonitas ali, uns meninos bonitos, bem vestidos, bem uniformizados. Porque eu venho do mercado de luxo, então o buffet já tinha um pouco dessa estética. E aí, a gente cria uma história de servir pipocas nos casamentos. E a gente fica muito tempo servindo pipocas nos casamentos. Aí, o que acontece? Tinha 400 convidados, tinha pelo menos uns 200 querendo comprar a pipoca depois, porque gostou da pipoca no casamento. Aí começa esse movimento das pessoas me perguntarem aonde que vende. E aí, 2015, um ano depois desse casamento, eu sou convidada para ser chefe na Casa Cor. E aí, lá na Casa Cor, eu falei, eu vou aproveitar e vou lançar essa marca. Eu vou entender se as pessoas comprariam esse produto, como é que seria. Fazer um teste. Vou fazer um teste. Né? Porque várias marcas utilizam esses ambientes de experiência, né? E aí, eu monto uma food bike, muito apoiada pela Casa Cor também, porque quando eles viram o projeto, experimentaram o produto, eles entenderam que era uma iguaria, não era só uma pipoca. Então, eles me ajudam na construção dessa food bike que combinava com a praça. Conceito todo. Com esse conceito todo, enfim, então a gente realmente entrega uma experiência ali na Casa Cor. Isso foi em abril de 2015. E aí, nesse movimento, o primeiro evento da Casa Cor é um evento fechado para a imprensa. Então, a gente tem ali a imprensa noticiando a gente como uma marca goiana fazendo um produto diferente. Então, eu ganhei capa do jornal e aí a capa dizia Vossa Alteza a pipoca. Como ela pegou um produto tão simples e transformou ele em uma iguaria. Então, isso ter sido capa do Popular, para mim foi assim, o meu ápice dentro da gastronomia. E aí eu começo a ganhar realmente holofortes em cima desse produto. E aí a gente começa, então, a desenhar isso para que isso vire, de fato, um negócio, porque as pessoas, de fato, queriam comprar esse produto para além dos eventos que eu fazia. E aí a gente abre, então, os primeiros quiosques aqui em Goiânia. Em outubro de 2015, a gente abre no Goiânia Shopping. Esse quiosque está lá, no mesmo lugar. A gente preserva ele, a gente sempre reforma aquele mesmo quiosque, porque é aquele quiosque que faz parte da nossa história. A gente modernizou, depois que virou franquia, enfim. Mas a gente preserva esse quiosque do Goiânia Shopping, que é o mesmo quiosque desde que a gente começou ali praticamente. Então, a gente sempre vai trazendo atualizações para ele ali, porque a gente tem uma memória afetiva, ele faz parte da história da marca. E a gente vai agora voltar para Casa Cor, 10 anos depois, para a gente poder começar a celebração dos 10 anos da marca. Então, a gente vai ter agora uma food bike, que aí já evoluiu a Popcorn Gourmet quando virou franquia. Ela foi criando outros produtos. Então, a gente hoje tem uma rede de cafeterias, que é a Pop Coffee. A gente tem uma rede que são pipocas e milkshakes, que é a Pop Milk. E aí, lá na Casa Cor, a gente vem com a Pop Coffee, mais Popcorn Gourmet. Então, a gente vai assinar a cafeteria ali, tem um ambiente ali na Casa Cor, para começar a celebrar os 10 anos da marca. Que maravilha. Agora, a gente vendo você contar essa história, parece que foi tudo um conto de fadas, né? Assim, a menina que sonhou, que fez o doce, que veio para Goiânia estudar, que foi para uma empresa de eventos, que vislumbrou a oportunidade de um buffet, que criou um buffet de sucesso, que teve a ideia de um produto, que, né, pela competência, pela qualidade, tudo sucesso.
Mas a história de empreender não é só esse conto de fadas, né? Eu acho que você deve ter enfrentado muitos desafios nessa sua trajetória toda. Ou eu tô errada? Foi esse conto de fadas? Olha, eu vivo desafios, né? A gente fala que quando as pessoas até me abordam e falam, é uma história de sucesso, em algum momento me constrange, assim, porque, puxa, o que que é sucesso? O que que é o ápice do sucesso? Porque o empreendedor, ele tem vários atravessamentos. E aí, quando você fala de uma empreendedora negra, você pode, com certeza, potencializar esses atravessamentos. Então, a gente tem algumas dificuldades. Hoje eu faço um movimento que é de trazer mulheres pretas para o meu negócio, em cargo de liderança. Então, quando eu falo de diversidade, de oportunizar outras pessoas para empreenderem no meu negócio ou em outros negócios, inspirar outras pessoas nessa jornada, eu penso em não romantizar isso, porque realmente, quando eu trago essas pessoas, eu trago alertas para elas. Trago uma executiva e falo, você vai sofrer esse tipo de atravessamento. Então, enquanto empreendedora, várias vezes, recente, eu fui dar uma palestra numa universidade, contar a minha história, e os alunos se assustaram. E uma das perguntas ali que vieram ocultas, o aluno fez um textão, dizendo, eu me assustei quando você entrou aqui, porque eu imaginava que a dona da Popcorn fosse uma mulher loira, branca, né, padrão, porque o tamanho que você chegou me assusta. E eu já cheguei em várias reuniões e que as pessoas se impactaram. Hoje um pouco menos, porque hoje eu dou a minha cara para a marca. Então, as pessoas já... Tem essa associação já. Então as pessoas devem se impactar lá na rede social. Mas eu recebo muito direct, assim, das pessoas admirarem, porque não é comum essa mulher chegar nesse lugar. Porque na minha idade, eu tô com 46 anos. A gente dificilmente vai encontrar uma mulher preta herdeira na minha idade. Então, é uma construção que realmente as pessoas sabem da minha base, sabem que eu passei uma trajetória para construir e provavelmente eu estou trazendo uma geração de herdeiros. Tá faltando o caminho para as outras gerações. A minha filha talvez tenha uma história muito diferente da história que eu trilhei ao longo desse tempo. Mas a gente não gosta de romantizar o que é empreender, porque a gente passa uma série de desafios. Eu ainda passo uma série de desafios no meu negócio, eu estudo, eu preciso me atualizar o tempo inteiro. Quando eu montei o primeiro quiosque, foi muito assim, nossa, mas só pipoca que vai vender lá, monoproduto. E a gente entendeu que Goiânia estava pronta para isso, que Goiânia estava se sofisticando a esse ponto de ter marcas com monoprodutos. E a gente realmente é a primeira marca de Goiânia que faz isso. E aí, quando você sai daqui e você atravessa fronteiras e vira uma franquia, realmente é disruptivo. E eu sempre tratei a minha franquia tipo, eu tenho uma pequena fábrica, eu tenho uma micro franquia. E até fui corrigida na minha associação de... hoje a gente, no Brasil, a gente tem cerca de 3.000 marcas franqueadoras. Dessas 3.000 marcas franqueadoras, menos de 10% passam de 50 franquias. Então, a gente tem um feito. E a gente tem várias marcas de Goiânia. Goiânia é um orgulho, né? De um celeiro de franquias, assim, que saíram daqui e estão fazendo história fora de Goiás. Mas eu diminuía esse meu tamanho. Eu diminuía essa minha importância. Então, se manter de pé há 10 anos, deixar um negócio que está crescendo e crescendo de maneira orgânica, com muito cuidado, porque quando a gente faz um crescimento do meu modelo de negócios, eu preciso crescer minha capacidade produtiva, porque eu produzo 100% das pipocas aqui. Tá. Então, até muito para manter padrão. O que abastece onde você tem franquia sai daqui da sua produção Goiânia, aqui. Sim, a fábrica é aqui. Então, tem todo esse cuidado com qualidade, com esse apelo do produto artesanal. Então, eu já fui para fora, eu já pesquisei equipamentos. E, assim, é um desafio enorme produzir em larga escala. Então, eu produzo em larga escala até uma parte da minha produção e depois a finalização da pipoca, ela é semi-artesanal. É muito ali, eu preciso garantir esse padrão de qualidade da Popcorn Gourmet. Então, eu realmente seguro o meu crescimento. Ele não pode crescer de maneira acelerada, porque eu preciso ir
aumentando a minha capacidade produtiva e preparando a minha fábrica para eu não perder essas minhas características. E aí, quando você começa a aparecer em vários pontos, as outras marcas começam a te procurar. Hoje eu tenho parceria com a Nestlé, por exemplo, a gente assina um sabor que é o melhor com ninho trufado. Foi a primeira marca a ter esse selo de ninho no Brasil, porque você só via outras marcas da Nestlé fazendo collabs com marcas. O ninho é novo aqui no Brasil, poder fazer sobremesa usando o selo de ninho. Então, quando você começa a ser buscado por outras grandes, né? Aí você consegue entender um pouco da relevância do que você vai fazendo. Se convencer da relevância, Exato, na verdade, né? Exato. Mas nessa trajetória toda, você acredita que se voltasse hoje, teria feito alguma coisa diferente? Olha, eu acredito que sim. Eu até entendo que o franchising, em geral, falando do setor, ele tem amadurecido muito, falando de pós-pandemia. Então, o setor, a gente fala muito de um franchising íntegro. Então, existe muita troca, esse benchmark hoje. Eu posso passar a mão no telefone e posso ligar para vários amigos que empreendem, vários franqueadores, e que eles vão de kimono aberto me falar das boas práticas que eles têm. E eu tenho muito isso, é cultural. Qualquer pessoa que me pedir alguma coisa aonde você faz essa embalagem, quem é seu assessor de imprensa? Eu abro tudo, porque eu entendo que o empreendedorismo precisa se fortalecer. E essa é uma cultura muito forte dentro do franchise. Então, hoje eu tenho boas práticas dentro do meu negócio, que talvez eu não tivesse esse conhecimento, esse apoio no começo. Mas um ato que eu falo que eu fiz e que foi muito assertivo, foi ser muito cautelosa em trazer para dentro de casa franqueados que tinham conexão com a minha marca. Porque eu acho que hoje eu fortaleço muito o empreendedorismo feminino. Hoje, mais de 80% de quem empreende na minha marca são mulheres, até pelo produto, até por ela se conectar com a minha história, enfim, né? E eu sempre trago isso. Você precisa gostar do que você está fazendo. Você precisa ter afinidade com o produto, você precisa gostar de fazer um laço bonito, bem feito. Você precisa gostar de gente, você precisa gostar de manutenção de quiosque, tem que estar bonito, tem que abrir iluminado, tem que estar treinando pessoas e treinando de novo. Então, essas pessoas precisam se parecer com essa marca. E aí eu construí isso. Tem que ser mais que um simples negócio, né? Para dar certo. O sim. negócio tem que ser mais que um negócio. Né? Exato. A gente precisa ter esse envolvimento, essa identificação. Sim, a gente fala muito que a gente busca hoje empreendedores que sejam operadores. Então, ele precisa realmente estar ali no negócio. Não é colocar dinheiro. Eu não estou buscando não é só investidores. Não é isso a nossa busca. Então, a gente faz essa comunicação para o público feminino. A gente empodera essa mulher para dizer para ela que é possível ela empreender e que ela vai ter um suporte. Então, isso é muito novo, assim, da gente ter esse suporte, da gente ter essa visão de mercado, da gente poder trocar, a gente entender uma boa prática de um colega nosso, porque a gente fala muito que, no final do dia, a gente quer um setor muito forte, a gente quer um setor com credibilidade. Então, hoje, dificilmente a gente vai encontrar um franqueador que ultrapassa o seu franqueado, que tenta levar vantagem. É uma política do ganha-ganha. Então, a gente entende que é um ambiente de colaboração. É colaborativo, exatamente. E o setor, ele está maduro a esse ponto. Isso que eu ia falar, é um amadurecimento, né? Você se preparou para isso, porque você tem 3 formações, você veio de uma família que já tinha essa ligação com a gastronomia, né? Você trabalhou numa empresa de eventos, mas quais outros suportes você teve, você contou, para você conseguir se desenvolver e amadurecer para chegar à Elaine de hoje? Eu nunca parei de estudar. Então, hoje, com 46 anos, eu estudo o tempo todo. E aí, quando você fala estudar, eu faço cursos rápidos, eu faço cursos prolongados, eu viajo, eu estudo o mercado, eu estudo outras marcas. E aí, eu me transformei em uma palestrante de negócios, de empreendedorismo feminino, de diversidade. E para eu falar disso, eu vivo isso. Então, eu só falo daquilo que eu acredito e daquilo que eu tenho vivência. E para isso, eu estou em constante aprendizado. Então, a gente tem hoje ambientes internos com os nossos franqueados que são de workshops, de dar treinamento, muito em cima do meu conhecimento. Porque, puxa, eu ia e buscava tanto conhecimento e
e compartilhar com a minha rede é mais um valor para minha marca. Então, eu sempre tenho esse momento de compartilhar com a minha rede um pouco das minhas vivências. Então, estudar. Eu estudo sempre, eu trago isso para o meu empreendedor, para o meu franqueado. Na reunião de onboarding, que é a reunião de boas-vindas, eu sempre trago uma indicação de leitura, uma indicação de um treinamento para ele se tornar empreendedor, porque muitas vezes, e a maior parte das vezes, a pessoa só tem o dinheiro, ela não se preparou para ela ser empreendedora. Então, eu coloco ela numa escola de negócios. Então, vem cá, vem entender as características empreendedoras que você precisa se conectar. Então, a gente traz muito esse ambiente de fortalecimento do setor, de preparo do setor, porque empreender precisa estar preparado para isso. Então, o que eu trago sempre para os meus franqueados e nas minhas palestras, enfim, nas entrevistas, é que, tipo, esse conhecimento, ele precisa ser atualizado. Então, você precisa realmente dar continuidade nele, porque senão você vai ficar obsoleto, realmente a sua marca pode sair do que está em alta, você não está atento. E aí, no meu caso, que é gastronomia, eu preciso estar atenta com o que as pessoas querem consumir. Então, agora as pessoas estão mais leves, elas querem um produto zero açúcar. Então, eu fui lá e construí, eu fui atrás de ingredientes que faziam sentido com o meu produto, aí criei uma linha zero açúcar. E agora tá na moda tal biscoito para poder fazer sobremesa, vai. Agora é a onda do pistache, agora é a onda... Então, enfim, eu preciso estar atenta com o movimento que a gastronomia faz, e esse movimento, ele é mundial, ele não é um movimento que só vem daqui, mas, ao mesmo tempo, eu preservo as nossas raízes enquanto uma marca do Cerrado. E eu tenho muito orgulho de ir para fora, de palestrar fora e de levar uma pipoca de Pequi, por exemplo, sabe? De trazer uma baunilha do Cerrado e de contar que é uma marca 100% goianiense, de levar um pouco dessa história. Então, a gente faz essa collab com grandes marcas, mas a gente não perde as nossas raízes. Agora, Elaine, vamos pegar na mão daquela mulher, daquela pessoa que tem o sonho, que fala, poxa, eu queria empreender, mas eu não sei como começar. Eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia de negócio, mas eu não sei por onde começar. Vamos pegar na mão e vamos contar assim, vamos dar um passo a passo resumido para dar um norte para essa pessoa? Olha, existem, eu falo que hoje tem muito conteúdo gratuito, né? Se a gente for na internet, a gente consegue muitos conteúdos gratuitos. Mas eu tive a sorte, na minha época de buffet, eu prestava muito serviço para empresas. E como eu trabalhava muito com corporativo, eu ficava muito em sala de treinamento, fazendo coffee break. E uma das salas que eu fiquei muitos anos foi no Sebrae. E não era digital como é hoje, né? Então, eu estava ali no Sebrae, prestando serviço e assistindo uma série de treinamentos. E aquilo me preparou muito enquanto empreendedora. Hoje, eu vejo que existem uma série de ferramentas e de conteúdos gratuitos dentro do Sebrae. Existem uma série de conteúdos pagos dentro do Sebrae, de todos os preços. E eu acho que faz muito sentido. Então, o Sebrae é uma das escolas de negócios que existem, mas existem várias outras, né? A gente, ao longo dessa jornada, a gente entrou num projeto de diversidade da Endeavor, e a gente foi acelerado pela Endeavor em 2022, e foi incrível pra gente. E é um ano de aceleração. Naquele um ano, eu mergulhei, eu realmente estudei tudo que eu podia, eu li tudo que eu podia, eu troquei com todos os empreendedores que estavam ali para me mentorar, para apoiar o meu negócio. Então, essa troca, eu acho que faz muito sentido, você buscar e se inspirar em empreendedores que você admira e você estudar a trajetória dele, entender os caminhos que ele percorreu e buscar estudar. Empreendedorismo é realmente você se atualizar, você buscar realmente essas escolas de negócios para você se aperfeiçoar e você se identificar. E aí, antes de abrir um negócio, eu falo que planejamento estratégico. Então, você precisa realmente colocar no papel e desenhar o quanto você vai gastar. Você precisa entender um capital de giro para você não entrar se iludindo com o negócio. Você precisa criar cenários e dentro desse cenário precisa ter um cenário pessimista e dentro do cenário pessimista eu vou sobreviver? Eu vou sobreviver por quanto tempo com as minhas reservas? Então, realmente, para empreender, precisa de fato fazer um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo para você entender a longevidade desse negócio, talvez trazer consultor para validar com a experiência dele de negócios. E assim,
conteúdo na internet. Tem muita coisa boa na internet, tem muito podcast hoje de negócios. E eu me apoio nesses conteúdos. Tem uma série de conteúdos. Eu estudo muito sobre franquias, então eu vou aonde tem. Dentro da Associação Brasileira de Franquias, que é a ABF, se você entrar no site, tem uma quantidade de conteúdos gratuitos para você entender e para você se apoiar mesmo, para você começar um negócio do zero, ou você investir numa franquia que já está andando. E quando eu falo do negócio de franquias, eu gosto muito desse setor de franquias, porque é empreender em algo que já foi testado por várias pessoas, e você consegue, antes de iniciar esse negócio, você consegue conversar com quem empreende nesse negócio. Então, você consegue ir para trás do balcão. A gente traz muito candidato à franquia para vir para trás do balcão mesmo. Fala, vem cá para você ver o negócio, vem aqui atender um delivery, vem aqui atender uma encomenda para eventos, vem aqui para você entender o que você pode fazer no seu negócio. E mesmo durante o percurso, né? Você tem o background ali, tem o apoio. Sim, tem esse apoio, mas você consegue entrar no negócio antes de assinar um contrato. Então, eu quero entender isso aqui. E quando você vai abrir um negócio do zero, você tem ali um fator de risco que é maior, porque você imagina o que vai ser, mas você não tem uma certeza do que vai ser, né? Então, tem uma possibilidade maior dentro do negócio de franquia, tanto que a gente olha para as taxas de sucesso que são muito maiores em negócios que já foram testados, enfim, que já rodam. A gente está falando agora de busca de conhecimento, de aprimoramento para empreender. Mas também tem um outro lado. Tem um lado, não sei se eu poderia dizer de perfil, um lado emocional também desse profissional que quer empreender. Você conseguiria falar assim, olha, para empreender você precisa ser uma pessoa que seja ou que desenvolva tais habilidades? Boa, isso é tão importante, até a gente se entender nos lugares. E muita gente que tem um perfil muito executivo, tem um perfil muito metódico, ele vai ser brilhante enquanto executivo e muitas vezes ele não vai ser brilhante enquanto empreendedor. Então, para empreender, realmente precisa ter uma resiliência, precisa ter uma habilidade de se reinventar muito rápido. A pandemia mostrou isso para todo mundo que empreende. Então, você precisa pensar rapidamente. O que você vai fazer com sua marca? O shopping fechou. E aí, você vai fazer delivery ou você vai ficar chorando? Você vai criar um produto novo, vai criar uma encomenda? O que você vai fazer? Então, ele precisa ser rápido na tomada de decisão. Ele precisa ser ágil, ele precisa ter fôlego. Ele precisa estar disposto a se arriscar, porque qualquer tipo de negócio que você vai empreender, você vai se arriscar. E tem gente que é muito conservador, tem gente que tem um outro perfil, e aí, de fato, essa adrenalina do empreender não é para ele. E aí, quando você entende isso, a gente já desencorajou várias mulheres que chegaram e tinham muito perfil executiva mesmo, e a gente, ali na troca, a gente falou, olha, talvez não seja esse momento. Talvez você precisa pensar melhor se é isso que você quer para sua vida. Porque a gente já teve, aí falando um pouco de coisas que não deram certo, a gente já teve gente que veio, empreendeu e era o sonho de vida. Eu quero empreender, enfim. E aí coloca uma reserva que estava ali. E a primeira coisa que acontece, ela desiste. Do tipo, falando do meu negócio, o que pode acontecer? O promotor pode não ir trabalhar num domingo e você tem um churrasco marcado na sua casa. E você vai lá pro quiosque, você vai abrir e você vai atender clientes. Então, a gente já tinha pessoas que não tinham esse apetite pro negócio. Então, eu não quero que o meu telefone toque depois das 18. Eu não quero ir ao shopping no final de semana. Então, não é esse negócio aqui. Você precisa encontrar alguma coisa que, de fato, você tenha afinidade e, às vezes, você realmente se encaixe mais como executivo do que enquanto empreendedor. Então, existem testes vocacionais até para você se identificar enquanto postura de empreendedor. E quando você observa esses comportamentos, esses principais comportamentos empreendedores, você entende se você realmente está afim de viver isso, essa adrenalina, porque empreender é essa adrenalina quase que constante. A gente não tem muitos dias de calmaria, tem muito mais dias de adrenalina do que de calmaria. Então, se você é muito conforme, talvez ser um executivo seja uma boa alternativa. Maravilha. Bom, a gente falou dessa carreira de crescimento, da criação da marca, mas agora existe um novo horizonte. E esse novo horizonte é mundial. Como é que é? Tá fazendo as malinhas da Popcorn para ela sair por aí pelo mundo?
Olha, a gente começou esse movimento em 2018 de entender que o nosso produto realmente é um produto distintivo, que é um produto com características únicas, que as pessoas experimentam popcorn gourmet e tipo, nossa, que delícia, eu quero levar para minha cidade, eu quero levar para minha casa. E quando a gente percebe isso, a gente entende que eu viajei muito, né? Até estudando um pouco do mercado, eu fui para os Estados Unidos para estudar o mercado americano, que é o maior mercado consumidor de pipoca do mundo. E aí, o que que eu enxerguei nos Estados Unidos? Pipocas deliciosas, várias marcas, muitas marcas, marcas com mais de 70 anos já fazendo isso, mas é tudo saborizado com uma essência, é diferente. E brasileiro é muito real em tudo que vai fazer, é muito intenso, né? Então, quando você come, por exemplo, uma pipoca de cookie, é uma pipoca que a gente expande a pipoca, a gente banha ela no chocolate, a gente banha ela em biscoitos triturados, a gente coloca um veludinho de leite em pó e seca essa pipoca. Então tem ingrediente de verdade. Então tem o cheiro do biscoito, tem a crocância do biscoito, tem o sabor do biscoito. Você vai encontrar aquele ingrediente ali. Quando eu fui fazer uma pipoca de açaí, falei, puxa, mas como que eu vou transformar o açaí em pipoca? E aí eu consigo uma indústria que liofiliza o açaí, que transforma o açaí em pó. E aí eu consigo, então, trazer açaí 100% puro para minha pipoca. Então, é um desafio, mas é um desafio de trazer o ingrediente de verdade. Então, quando a gente entende que a gente tem esse ingrediente de verdade, a gente tem um produto distintivo e a gente tem um produto altamente competitivo fora do país. E aí, a gente começa a fazer esses movimentos e a gente começa a se destacar mesmo como um produto diferente de tudo que a gente encontra. E aí, vários mercados se interessaram pelo nosso produto. O ano passado, a gente começou a participar de algumas feiras internacionais. A gente está buscando, eu estou num programa que é Elas Empreendem, Elas Exportam, que é da Apex, e aí são várias mulheres que têm marcas aqui no Brasil, então estão levando suas marcas para fora, e aí a gente vai participar de algumas feiras, entender um pouco desse mercado externo, então a gente já está conversando com alguns países, a gente está conversando com a África do Sul, a gente está conversando com Moçambique, a gente está conversando com Chile, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, Portugal. Então, existem possibilidades de bons negócios para esse ano. E a ideia realmente é esse ano a gente alçar outros voos e a gente levar para mais partes do mundo o nosso jeito brasileiro de fazer gastronomia, de fazer doce com afeto, de embalar com amor, de realmente ter um produto de qualidade. E a gente traz uma premissa que é não uso de conservante artificial nos nossos produtos. Então, o que conserva as nossas pipocas é uma técnica que a gente desenvolveu. Então, quando você faz pipoca em casa, você fala, nossa, eu fiz, ficou bem gostosa, bem cheirosa. Se eu deixar ela ali ao ar livre, daqui 30 minutos já murchou. Já perdeu, né, o sabor, já perdeu o cheiro, enfim. E aí a gente tem uma técnica que a gente desenvolveu para exatamente prolongar a crocância desse produto, mas ele tem que ficar fechadinho, armazenado. Então, para exportar tem esses desafios também. Tem desafios de legislação de cada país tem uma legislação diferente. Então, a gente tem um suporte hoje, que é um escritório especializado em internacionalização de marcas, para poder apoiar, porque é um mercado que eu desconheço, e eu não sou obrigada, enquanto empreendedora, é um pouco de desromantizar isso também. Enquanto empreendedora, você não precisa saber de tudo, mas você precisa buscar apoio de pessoas especialistas para poder você fazer a expansão que você quiser para o seu negócio e você realmente dar o próximo passo de maneira segura. Errar menos, né? Errar menos, exato. Elaine, eu quero fazer uma dinâmica com você aqui, rapidinho, para a gente se conectar com as memórias daquela menina de 12 anos também, se conectar com sua história, que mescla inovação, sabor, mas sem perder a raiz do afeto. Vamos lá. Um sabor que marcou a sua infância. Goiaba. Goiaba. Foi seu primeiro doce? Foi. Foi? Vamos lá. Se o sucesso tivesse um gosto, qual seria? Teria tantos gostos, mas eu acho que teria gosto de pipoca. Gosto de pipoca, com certeza. E qual o sabor de superar obstáculos? Caramelo. Qual o gosto da sua identidade culinária? Olha, é uma gastronomia afetiva. Então, esse é o meu gosto. Para além do prato que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer, eu coloco muito afeto, eu coloco muito amor.
Então, eu acho que é isso. Eu convido os meus amigos para ir para minha casa para a gente fazer feijão. Aí fala, nossa, uma chefe de cozinha vai fazer feijão. E aí, feijão, arroz com feijão é afeto. Tem a ver com família, tem a ver com histórias, tem a ver com abraços. Então, é na simplicidade mesmo. Eu até brinco que não tem nada mais simples do que pipoca, acho que só água. Né? Então, eu peguei um produto simples e transformei ele realmente numa iguaria. Então, acho que esse meu sabor é o afeto. E qual o sabor que você quer levar para o mundo? Eu quero trazer o sabor da verdade, o sabor da transparência, o sabor da honestidade, o sabor do empreendedorismo e do empoderamento feminino. Dizer para mulheres que elas podem e que elas podem mais e que por mais que o sistema desencoraje ela de ir, ela pode ir. E aí eu trago um outro recorte, que é um recorte de mulheres pretas que também imaginam que esse lugar não é para elas. E aí, quando elas me veem, eu recebo uma série de depoimentos diários de pessoas que me enxergam nesse lugar e falam, nossa, você me encorajou a fazer um brigadeiro e a vender, a fazer roupa e a vender, a produzir conteúdo na internet. Então, é realmente mostrar para essas mulheres que elas podem, encorajar essas mulheres que elas podem, e especialmente as mulheres pretas, porque há muito tempo foi dito para a gente que a gente não poderia estar nesses lugares, e quando eu falo que eu vou para os mercados externos, e aí eu passo por reuniões de mesas enormes de investidores, de executivos, todos brancos, homens. Então, assim, realmente, ser mulher e empreender precisa realmente de ter um ato de coragem. Eu acho que a gente tem que ser muito grata por tudo que as nossas antecessoras já fizeram. Sim. Mas também a gente tem que assumir essa responsabilidade de aliviar o caminho de quem está vindo depois, né? E eu acho que aliviar também vai no sentido de encorajar, dizer assim, você pode escolher o que você quer, né? Você não precisa ser cerceada por nada alheio a você, né? Você pode exercer sua vocação, você é livre para exercer seu sonho e conte com a gente, né? Então, assim, esse apoio, esse exemplo e esse compartilhar de experiências é muito importante. Por isso, eu agradeço muito você de ter atendido ao nosso convite, ao nosso pedido, de estar aqui com a gente hoje, compartilhando essa história. E para a gente finalizar, eu gostaria que a Elaine de hoje falasse alguma coisa para aquela Elaine de 12 anos. O que você gostaria de falar para aquela menina que aos 12 anos pensou, eu quero pegar o que produz aqui nesse meu jardim para me conectar com os meus vizinhos, para levar o meu afeto até eles, e que depois viu disso uma possibilidade de uma carreira e de levar a família toda junta e sem nunca perder o propósito da conexão e do afeto. Boa, primeiro eu quero agradecer, é uma honra realmente a gente começar a celebrar esses 10 anos aqui, trazendo histórias femininas, né? Histórias de mulheres e mulheres que romperam essas bolhas. Então, é uma gratidão ter esses 10 anos aqui de uma cidade que me apoia. A minha cidade me abraça e a minha cidade me apoia. E aí, falando um pouquinho o que eu diria para essa menina de 12 anos e olhando muito para a minha jornada, é realmente dizer a ela que ela continue acreditando em pessoas. Esses dias me perguntaram o que eu tenho saudade da Elaine de 12 anos, a Elaine criança. Eu tenho saudade de uma inocência. Então, se eu pudesse preservar alguma coisa nessa Elaine, eu preservaria a inocência para não entender um mundo tão cruel, para não entender um mundo tão racista, para não entender um mundo com tantas limitações. Então, assim, trazer leveza, e muitas vezes eu tento não observar o que está acontecendo, e é um esforço diário para não observar os atravessamentos que vêm. Então, eu gostaria muito de preservar esse acreditar e esse envolvimento. Não tem nada que a gente possa fazer se a gente não colocar em envolvimento. E mais importante do que o tempo que a gente coloca para a gente fazer as coisas, para a gente se conectar com as coisas, é a atenção que a gente coloca nesse tempo. Então, dar muita atenção para todos os detalhes, para a qualidade do tempo, de tudo que você vai fazer. Então, acho que seria a mensagem para essa menina que é tão sonhadora. E continua aí dentro. E continua sonhando, tá? Ai, que bom. Muito obrigada de novo. Muito sucesso sempre.
E que alegria poder ter dividido esse tempo com você. Alegria estar aqui com você também. E a você que nos acompanha, não deixe de comentar e compartilhar sua opinião aqui sobre esse nosso episódio. O Goiânia Shopping segue firme em seu compromisso de dar voz a mulheres maravilhosas com trajetórias que inspiram, que incentivam, que se colocam aqui para apoiar outras mulheres também. Muito obrigada, Elaine, novamente. Muito obrigada a todos vocês por estarem junto conosco nesse episódio. A gente está só começando. Esperamos que juntos possamos seguir impulsionando mais histórias incríveis, inspirando vocês e que a gente consiga transformar o mundo à nossa volta. Até o próximo episódio.